Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Lógica Viva, onde a gente usa a lógica e a racionalidade para tentar mostrar algumas falácias, desmontar algumas falácias, construir bons argumentos e ver por que algumas coisas não funcionam dentro do aspecto mais racional. Hoje eu vou falar sobre a falácia das urnas. Eu vou dividir a fala em dois momentos. O momento de avaliar as 4 principais falácias lógicas que têm sido cometidas contra as urnas eletrônicas, e no segundo momento eu vou falar das vantagens políticas que a urna traz, que também é um aspecto importante. Eu vou relembrar aqui uma atuação que eu tive na Câmara dos Deputados em Brasília, na Comissão de Justiça e Cidadania em 2012, onde o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, convidou a mim e a alguns colegas, cujos nomes eu não vou detalhar aqui, para compor uma comissão que era encarregada de avaliar a segurança das urnas naquele momento, as questões sobre voto impresso, que já apareciam, né? Naquele momento, quem era contra as urnas, quem se levantava contra as urnas era o PDT. O PDT, o grande partido tradicional fundado pelo Brizola, costumeiramente perdia eleições, perdeu muitas eleições e começou a culpar as urnas por causa disso. Isso muito porque o Brizola não conhecia nada de matemática, nem de estatística, nem de coisa nenhuma. Ele achava que o culpado era o mensageiro, né? O culpado dele perder eram as urnas. Então começou aquele movimento ali. Hoje o movimento segue, a gente sabe, na mão de certos setores da direita, principalmente do bolsonarismo, e nós vamos avaliar então aqui esses dois tipos de argumentos aí. Primeiro, a questão das falácias. Uma das falácias muito difundidas, né, é que o sistema eleitoral não é perfeito, as urnas não são invioláveis e alguma coisa pode sair errada. Precisamos de um sistema perfeito. Essa é o que eu chamaria da falácia das falácias, né? Antes de falar da falácia das falácias, aquela falácia de culpar o mensageiro que nós referimos, a gente pode chamar de, fazendo uma analogia, a falácia fundamental, e eu vou fazer aqui uma analogia com o exame de fezes. Se você faz um exame de fezes e constata parasitas no seu bolo fecal, você pode também culpar a latinha, né? E pode tentar fazer uma lei abolindo ou mudando a latinha que comporta o exame, porque o exame com aquela latinha te fez perder no exame de fezes. É muito parecido com o fato de que se a urna eleitoral te faz perder, ou você tem medo de perder, então mudem-se as urnas ou quebre-se o que a urna tem de bom. Eu chamaria de falácia fundamental. Agora, indo para a parte mais lógica propriamente dita, essa de que as urnas não são perfeitas, eu chamaria da falácia das falácias, porque não há nada perfeito. Não há nada perfeito, nem o sistema monetário internacional, nem o sistema bancário, nem o Banco Central Europeu, nem o Fort Knox, nem o Real, nem o Banco Central Brasileiro, nem a aritmética. Não sei se talvez alguns de vocês não conheçam, mas a própria aritmética, ela não há maneira de que eu possa demonstrar que a aritmética é correta sempre e perfeitamente segura. A aritmética poderá ter algum problema, e se a aritmética pode ter algum problema, você imagina que a física pode ter algum problema fundamental, a química, a biologia, a estatística, o sistema econômico, etc, etc, etc. Então, não há nada, absolutamente nada que seja perfeito. Exigir que alguma coisa é perfeita é uma inocência, para dizer o mínimo, talvez uma bobice, para dizer o máximo, de certas pessoas que não conseguem entender como é que a ciência funciona. Então não existe. Então desmontamos a primeira falácia. A segunda falácia é que as urnas, embora não sejam absolutamente seguras, elas são inseguras. Não, isso também não é verdade. As urnas têm uma camada de segurança muito grande. Elas têm, na verdade, 30 camadas de segurança, contando de todas as maneiras, entre sistema físico e sistema de software. E ainda por cima as urnas não são conectadas na internet, nem por Wi-Fi, nem por Bluetooth, nem por nada disso. Então o comportamento de uma urna é local, ela não é global, ela não influencia o resto. Ainda que uma urna pegue fogo, né? Isso não vai invalidar as eleições, porque provavelmente estatisticamente a diferença é pouca no resultado, né? Então isso desmonta o segundo argumento de que as urnas não são inseguras. Elas são bastante seguras, embora perfeita não pode ser, porque nada é perfeito, né? O terceiro argumento que aparece bastante aqui
é que o voto eletrônico não seria auditável sem o voto impresso. Isso também é falso, porque o voto eletrônico é sim auditável. Ele só não é auditável em papel. Mas exigir que a auditabilidade seja a mesma coisa do que o voto em papel é como se você fosse no banco e exigisse que o seu extrato bancário te fosse dado em papel, porque você só acredita no papel, você não acredita na auditabilidade eletrônica da sua conta bancária. Tem sentido isso? É só perguntar assim, né? Tem sentido isso? Não tem. Um quarto argumento que acontece sempre é que só o Brasil, né? Só o Brasil e mais Cuba e Venezuela é que usam voto eletrônico. Isso é completamente falso, né? O IDEA, né? O chamado Institute for Democracy and Electoral Assistance, que é um instituto internacional que estuda as eleições no mundo inteiro e avalia o sistema no mundo inteiro, mostra que tem o Brasil, fora o Brasil, dos 178 países que eles reconhecem, né, 46 estados, quer dizer, ou países ou estados dentro de países, usam urna eletrônica. Além do Brasil, ainda outros 15 países usam as urnas eletrônicas com gravação direta. Às vezes alguns com impressão em papel e outros não, mas aí cada um tem a sua escolha, né? Cuba não utiliza urnas eletrônicas nas suas votações, só papel. Então, comparar o Brasil com Cuba é uma mentira, simplesmente porque são coisas completamente diferentes. A Venezuela, por seu lado, assim como querem certos setores da direita, sim, de fato, usa urnas eletrônicas com máquinas que imprimem, e a democracia venezuelana não parece ser um modelo a ser seguido em nenhum lugar do mundo, né? Então, esses são argumentos que destroem, contra-argumentos, melhor dizendo, que destroem as principais falácias ligadas às urnas eletrônicas. Agora, no segundo momento, a gente tem a avaliação política das urnas. A primeira coisa, como eu defendi lá em 2012, é que a urna eletrônica abaixa o valor comercial do voto. Antes, quando se tinha voto em papel, era famoso o chamado voto formiguinha, o voto de cabresto, que alguém pagava um cara para ir lá, dava um par de sapato pro cara, se ele mostrasse só um pé do sapato, se ele mostrasse depois o recibo da votação, ele ganhava outro pé, chamado voto cabresto. O voto formiguinha é que cada um fazia um pedacinho. O voto bico de pato é que modificava o que estava escrito. A gente via várias vezes que afundou no Rio toda uma urna eleitoral de uma cidade no Amazonas, no Acre, Pará ou qualquer lugar assim, ou pegou fogo num certo lugar que estava depositadas as urnas eletrônicas de papel. Então tinha muito mais fraude, muitíssimo mais fraude. O que a gente vê hoje em dia é que a urna eletrônica diminui a possibilidade de fraude, porque você não pode provar em quem você votou. Como você não pode demonstrar em quem você votou, o valor do seu voto abaixa em termos comerciais, assim, digamos, do suborno eleitoral. O outro ponto importante é o valor da urna eletrônica na rapidez. A rapidez promove a democracia. No Brasil, como a gente sabe, depois uma hora e pouco depois, ou um par de horas depois das eleições, a gente já sabe quem venceu. Isso é interessante porque isso promove o interesse. Embora no Brasil a votação seja obrigatória, o voto seja obrigatório, na Austrália também é, na Bélgica também é, em muitos países não é obrigatório, no Brasil é, o que eu acho até uma boa coisa, mas a rapidez do voto promove o interesse pela democracia. Se demorasse, como na Índia, 45 dias para sair o resultado, ou nos Estados Unidos que chega a demorar 2 meses para sair o resultado, às vezes, aí isso diminuiria o interesse pela democracia. Então as urnas eletrônicas, um ponto positivo delas é a promoção da democracia, eu diria. Outra coisa, que as urnas não são estáveis, elas não são sempre as mesmas, elas estão sendo sempre melhoradas. Eu, em conversa com o TSE, a gente fica sabendo que o TSE está prevendo, está estudando a possibilidade de usar criptografia quântica, inclusive, para melhorar a segurança das urnas. Eu não vou dar detalhe aqui do que é criptografia quântica, mas é criptografia que é baseada nos princípios da mecânica quântica, onde tem uma segurança de randomicidade e de aleatoricidade muito grande. Então isso está sendo estudado e em alguns lugares já foi implementado. Aliás, alguns outros lugares já usam a votação direta pela internet. Sem você ter que ir na sessão eleitoral. Você vota a partir de um computador, usando protocolos de segurança muito sofisticados e tem dado certo. O Brasil ainda é muito grande. Já deu certo na Suíça, por exemplo, que é menor, né? E, finalmente, usar o papel é um em qualquer medida,
que, além do problema ecológico, custa uma fortuna e significa milhares de árvores cortadas, etc., vai, de certa forma, ter um sistema paralelo que vai poder promover de novo aquelas mesmas fraudes que se faziam antes. Então agora nós vamos ter dois sistemas, um com papel e um sem papel. Imprimir e botar no bolso é um problema que volta a possibilitar aquela fraude antiga. E o que eu quero deixar claro, né, como eu deixei nessa sessão lá em 2012, é que existe um equilíbrio muito grande, muito sensível entre a auditabilidade, quer dizer, o fato do voto ser auditável, e o fato do voto ser secreto. Se você exige que o voto seja absolutamente auditável, você compromete o segredo do voto. Se você exige que o voto seja absolutamente secreto, você compromete o fato de ser auditável. Tem que ter um equilíbrio que não há maneira matemática, não há maneira lógica de ser resolvida se não for equilibradamente. É assim que funciona a ciência, é assim que funcionam as coisas na vida real. Né? Perfeição absoluta, como eu disse, nem na aritmética. Enfim, ainda por cima, do ponto de vista de evidência, faltam evidências, ou não tem, infelizmente, evidências de que as urnas eletrônicas tenham apresentado fraude. Nunca ninguém mostrou um caso real de fraude nas urnas. Então, mais um motivo político. Se você não tem evidência de que o sistema é ruim, ele é bastante bom, bastante bem aceito. Eu queria agradecer então a todos e convidar as pessoas a se informarem mais sobre essas questões. Eu vou deixar aqui um pequeno texto com referências e links da internet para quem queira, vou deixar depois na descrição do vídeo, para quem queira se monitorar um pouco mais de informações a respeito e tomar suas próprias decisões. Muito obrigado.